CETEC apresenta TV FEMEC. Olá, estamos começando mais um podcast TV FEMEC, hoje com um convidado especial. A gente está com Clayton Rosa, superintendente da Caixa Econômica Federal. Seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa, Clayton. Mil elogios para vocês, o programa está muito bonito. É uma honra para a gente, enquanto Caixa, participar. Eu me sinto lisonjeado de estar participando desse momento da FEMEC com vocês aqui. Clayton, hoje a gente está conversando, a gente está dentro de uma feira, que é uma das maiores feiras de agronegócio, e é importante a gente estar sempre falando sobre o crédito rural. Hoje, como que está o acesso ao crédito rural? Quais são as opções que vocês estão dando para o produtor aqui? Thalita, essa pergunta sua é muito boa, né? Porque remete a eu falar bastante coisas aqui. Porque a Caixa é bem conhecida, né? É uma empresa de 162 anos e a gente faz de tudo, né? Inclusive crédito rural. Nós somos líder na habitação, todo mundo já sabe disso, né? Nós temos 66% do mercado, 66% do mercado. Nós somos líder na cadeia de poupança também, todo mundo conhece a poupança da Caixa. E a gente tem essa variedade grande, né? Como principal agente de políticas públicas do governo federal, pagando aí seguro-desemprego, Bolsa Família, INSS, enfim. Então nós temos vários papéis na sociedade, mas nós somos uma instituição que entrou ontem no crédito rural. Nós temos pouco tempo, né? Um pouco mais de 6 anos que nós participamos do crédito rural. E em que pese isso, nós sempre participamos de todas as edições da FEMEC. Sim. Porque desde o início, a gente tinha alguma coisa para oferecer para esse público que é a mola propulsora da nossa economia, que é o agronegócio. E como que foi a participação durante esses anos da feira? Como que vocês conseguiram aumentar o que vocês ofereciam? Como que foi isso? No início, nós não tínhamos o crédito propriamente rural. Nós tínhamos produtos comerciais adequados para a pessoa física. Então, eu, de repente, fazia um crédito da casa do sujeito para ele implantar e investir em trator ou investir na produção. E isso foi se transformando. Hoje não. Hoje a gente, no mercado, compete de igual para igual. Eu diria até, com bastante orgulho, que nós somos o segundo player do mercado das instituições financeiras. Obviamente aqui não é segredo nenhum falar que o Banco do Brasil ainda domina essa área, como nós dominamos também a habitação, mas ele domina essa área. Nós somos a segunda instituição já no país, e falar de crédito agrícola nos orgulha muito, porque nós conseguimos hoje fazer o crédito em todas as frentes. Quando eu falo todas as frentes, é para o custeio, que é o que o produtor rural precisa ano a ano para fazer o seu cultivo. Nós participamos também da comercialização, que é um mote super necessário para que a produção escoa, para que a produção tenha qualificação final para chegar para quem precisa. E no investimento. E a investimento também nós estamos dando um show, aprendendo muito, né? Desde financiamento para silos, armazenagem, todas as revendas e concessionárias aqui da FEMEC e do Brasil, a gente participa financiando tratores, financiando colheitadeiras. Então, hoje eu tenho o pleno orgulho de dizer assim, nós conseguimos atender o produtor rural em todas as frentes. Então, no começo foi difícil, no começo a gente era um intruso no ninho, e hoje com orgulho eu digo que a gente realmente participa da feira, e eu tenho certeza que a FEMEC prescinde muito do nosso protagonismo também, como foi o ano passado, né? E isso nos traz alegria, porque é a maior feira do estado de Minas Gerais. Quando nós começamos não era assim também. Então eu sinto que a Caixa Econômica Federal no Triângulo Mineiro, é onde a gente atua, junto com a FEMEC, nós crescemos juntos. Nós, enquanto Caixa, entrando no crédito agrícola e a FEMEC se estruturando para tornar o que ela é hoje, a maior feira do estado de Minas Gerais. Isso é muito bacana que você está falando, Clayton, porque o agronegócio ele é um grande pilar da sociedade brasileira aqui. E sem esse apoio, realmente, muitos negócios não poderiam ser feitos. Porque a gente tem que pensar no agro não somente como o cultivo, com a lavoura, é um negócio mesmo. Então,
E o financiamento, os diferenciais de financiamento que vocês têm, podem realmente contribuir com a evolução da própria cadeia produtiva. Hoje, assim, trazendo o nosso cenário, o nosso mundo caixa para dentro da FEMEC, né? E eu tenho que falar disso porque realmente é impactante para o produtor rural. Nós temos o produtor rural um dado essencial para ele. Ele não consegue produzir se ele não tiver área, se ele não tiver a terra. Sim. Isso é essencial, é básico, sim, basilar, né? E a gente vê, né, uma feira igual a essa, e como nós temos também vários clientes, nós temos clientes que têm a terra há muito tempo, vem crescendo, né? E vem se expandindo. Sai de Uberlândia, vai para o Mato Grosso, sai de Uberlândia, vai para o Tocantins, para o Pará. Isso não é novidade para o produtor agrícola, produtor rural, a gente sabe disso. Quem está nos escutando sabe muito bem do que eu estou falando. Por quê? Porque ele foi realmente tendo sucesso na sua vida profissional, na sua atividade. E aí não é raro, né, a gente perceber que as nossas áreas aqui no Triângulo Mineiro são muito valorizadas, perante o restante do Brasil. Não vou sem desqualificar ninguém aqui, nenhum lugar. Mas é notório saber que aqui nossa região vale muito mais, por exemplo, do que uma região longínqua desse país continental que temos lá no norte do país. Quer queira, quer não, a gente tem estrutura de logística, a gente é o berço das águas do Brasil, então tem muito diferencial mesmo. Exatamente. A infraestrutura é outra, estradas, sim, enfim, nós estamos no coração do centro urbano, comercial, financeiro do nosso país. E o que acontece muitas das vezes? A área aqui vale 4, 5, 6 vezes mais do que em outro lugar. E aí não é difícil a gente encontrar produtores rurais querendo fazer negócio com essas áreas e querendo produzir fora daqui, ou seja, levando seu know-how de conhecimento que ele adquiriu, mas produzindo e expandindo para outros lugares. E aí o que é interessante é o seguinte, o que ele faz com essa área que fica aqui na nossa região? Muitas das vezes, né, ele pega uma pequena porção dessa, e interessante que essas áreas, vamos imaginar aqui um produtor rural, há 20 anos atrás, ele tinha essa área longe da cidade, porque a cidade era menor, sim, e a região era mais afastada. Depois de 20 anos, essa área passou a densar a cidade. Ela está ali no coração da cidade que cresceu. Isso acontece com Uberlândia, Araguari, Uberaba, todas as nossas cidades, Paciguara, Prata, enfim. E essa cidade, e essa área valorizou ainda mais. Porque antes ela era tida como uma terra para plantio, uma terra agrícola. Agora não. Ela pode ter uma visão com a identidade de espaço de predial e territorial urbano. Então ele está dentro da cidade. E aí o valor dela sobe muito. E onde que a Caixa entra nisso? Essa era a pergunta que eu queria que você me provocasse. Nós queremos fazer empreendimentos nesses lugares. Construir casas, legal, construir prédios, fazer condomínio. Por quê? Porque nós estamos dentro de uma área urbana. Agora é urbana. Antes não era, mas agora é urbana. E esse produtor rural, ele não sabia disso. Ele não tem esse know-how. Ele aprendeu a vida inteira a fazer a atividade dele, agrícola. Agora mudou. Agora ele tem uma área super privilegiada, está dentro da cidade, que até impossibilita, às vezes, das vezes, ele cultivar ali, porque está dentro quase da cidade, e ele pode usufruir de outra forma. Aí que entra a Caixa. Então a Caixa é um banco diferenciado por conta disso, né? Como eu disse no início, a gente tem 66% do mercado imobiliário, a gente sabe fazer empreendimentos, né? Acho que isso não é segredo para ninguém, e a gente pode ajudá-lo nisso. Olha só a Caixa entrando na vida do produtor rural, daquele produtor rural que às vezes nunca pensou nisso, e que agora ele tem a oportunidade de fazer da terra dele uma terra altamente rentável, e a Caixa também participando desse outro lado da vida dele. Transformando a vida de pessoas, no caso. De muitas, né? Porque são famílias, muitas vezes a gente percebe que as cidades vão crescendo muito e as áreas vão se esgotando. As poucas que restam, às vezes, têm um valor astronômico muito grande. Quando você adensa uma área dessa cidade, você mexe até no preço econômico desses lugares. E aí que a gente entra financiando, né? A gente entra criando situações
de implementar condomínios, loteamentos, venda de casa pronta. E então isso, eu estou trazendo um tema aqui que é super novo do ponto de vista da visão do produtor rural. Parece que não tem nada a ver, né? Falar de moradia para produtor rural parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, e é o que a gente tem visto muito nessa feira e nos últimos anos. E como é que tem sido aqui a presença das pessoas no estande da Caixa? O que vocês mais estão trabalhando aqui dentro da FEMEC? Bem, o estande, a FEMEC é uma feira multifacetada, né? Porque aqui você tem produtor rural, e atrás de todo produtor rural tem ali seu filho que é economista, sua família que trabalha em outras áreas. Então, assim, ela dá essa oportunidade de ser visitadas por várias pessoas com vários tipos de atividade. E como é que entra o estande da Caixa num ambiente desse? E por que a gente fazia, desde sempre que nós fizemos isso? Porque é um ambiente onde a gente pode conversar de tudo. Nós recebemos ali, por exemplo, no stand pessoas, por exemplo, eu falei agora da habitação, mas tem ali pessoas que é produtor rural, mas tem uma indústria vinculada à laranja, ou tem uma indústria vinculada ao café. Então tem uma pessoa jurídica que faz parte da vida dele também. E nós somos um banco também que fazemos crédito para pessoa jurídica. Aí é onde a gente tem ali insights, conversas, para poder oferecer outras coisas que não sejam vinculadas ao crédito agrícola. Então, voltando à sua pergunta, como é que nós trabalhamos o estande da Caixa? É um estande onde a gente, com o nosso corpo funcional, que é especializado em agrícola, mas conhece todo o resto das outras coisas da Caixa. Não é difícil, por exemplo, encontrar alguém lá que tem uma empresa que está com problema com o fundo de garantia do empregado. E eu consigo atendê-lo. Legal. Então, quando eu disse que é multidisciplinar, é do ponto de vista do estande da Caixa ser um atendimento completo. Um local onde eu consigo desvendar, conversar de tudo, ter várias frentes de atuações. E que muitas das vezes a gente não tem um ambiente tranquilo igual a esse, né? Em que pese a feira está lotada, mas é um ambiente tranquilo, onde você pode desfrutar de uma boa conversa, descobrir coisas, né? Fazer troca de experiências. Então, essa experiência é muito rica para a gente e a gente não pode ficar de fora. Todo ano tem que estar junto. Muito obrigada, então, Clayton. Tem mais alguma coisa que você quer passar para o nosso produtor rural que está assistindo? Bem, eu queria lembrá-los de um assunto áspero, né, que é a questão da taxa de juros. Nós tivemos ontem a reunião do Copom, a taxa permanece nos 13,75, mas que nós ainda estamos conseguindo fazer crédito abaixo abaixo não, nós estamos equalizando a taxa dentro da taxa Selic de crédito. Então, eu sei que é um momento, né, é um momento que a gente está vivendo, mas que mesmo assim a taxa é competitiva. Eu acho que a gente consegue fazer sim o crédito rural dentro do ambiente que a gente vive hoje e que ainda temos oportunidades. Então faço o convite a todos eles que visitem nosso estande, né? Nem que seja para tomar um cafezinho, conhecer lá nossas inúmeras partes, né, que a Caixa tem, e a gente tem um bom papo. Obrigado. Tá, ok, muito obrigada, viu, Clayton? Essa conversa foi muito boa. Eu poderia ficar aqui durante horas conversando sobre a Caixa Econômica Federal. Mas a gente se vê numa próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho da Caixa aqui na FEMEC. A gente se vê no próximo ano. Sim, se Deus quiser. Vamos estar em todas as edições. Fazemos essa torcida. É isso aí. Eu te vejo numa próxima oportunidade. Te convido a voltar aqui para conversar com a gente depois. E é isso, gente. A gente se vê no próximo podcast. Um oferecimento CETEC, semeando tecnologia.